Quer dizer que você quer fazer um aplicativo ou automatizar um processo e ainda não sabe programar. Mas fica tranquilo que hoje eu vou te mostrar como fazer uma programação sem saber nada de código. E se você ficar até o final do vídeo, você vai conhecer 3 ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de programar sem saber programação. Ah, e tem uma coisinha a mais. Eu vou te contar um segredo da minha jornada da programação. Só não pode me julgar. Tô de olho, hein? Meu nome é Camila Rossi e seja bem-vindo ao Buzzword Tech, esse canal que fala sobre tecnologia, engenharia e inovação. Talvez você não saiba, mas eu sou engenheira de produção. E não é o forte dos engenheiros de produção saber programar. Na verdade, a gente só pega na faculdade, pelo menos na minha época, uma disciplina que era chamada de algoritmos e programação e era uma das disciplinas mais temidas do curso. Todo mundo corria dela. Entretanto, quando a gente entra na indústria, a gente percebe que a programação é a nossa aliada para otimizar processos. E aí surgiu esse interesse muito grande que eu tenho até hoje em saber programar, ou pelo menos a saber desenvolver. Mas então, como é que a gente consegue os benefícios da programação, que consegue otimizar processos, criar aplicativos para facilitar a digitalização na indústria, sem a necessidade de programar? Você já ouviu falar sobre low code e no code? Fazendo a tradução literal, significa baixo código ou nenhum código. Para ficar mais claro o nosso entendimento, quando a gente pensa em programação, a gente pensa naquelas telas que são cheias de código, né? Então tem aquela pessoa ali que fica ali tomando café e você só vê coisas, né? Só vê uma tela preta, uma tela branca, cheia de código que você não vai entender nada. No low code, né, o no code, isso não acontece. As interfaces do sistema, elas são muito mais visuais, o que cria, né, uma clareza para as pessoas que não têm esse background aí de programação. Mas vamos para a prática, que eu vou te mostrar 3 ferramentas que estão em alta no mercado e que vão te auxiliar nessa jornada, seja você da indústria ou não, porque a gente está falando aqui de forma geral, então pode ser um aplicativo para dentro da indústria ou fora, para o seu dia a dia. Enfim, você vai entender um pouquinho melhor quando eu apresentar as ferramentas. Bom, a primeira ferramenta que eu vou comentar é o Bubble. O Bubble tem o intuito, né, como todas as low-codes, de facilitar aí a programação e desenvolvimento de aplicativos. E tem uns tutoriais muito interessantes aqui no YouTube do Renato Assi. Ele fez aplicações, por exemplo, como a sua própria Netflix, ou o Tinder, ou aplicativo de delivery. Então ele ensina isso de uma forma muito didática, muito simples, que qualquer pessoa consegue fazer. E eu acho que é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem uma plataforma e conseguir ali criar na prática, desenvolver na prática esses aplicativos, a depender aí da solução que você queira fazer. Bom, a segunda ferramenta que vai te auxiliar aí nessa jornada de programar sem saber programação é o Power Apps. Ele faz parte do pacote Office 365 e o interessante dele é que você não precisa instalar alguma coisa no seu computador, né? A interface dele é todo na web e você consegue criar aplicativos mais voltados assim para o lado um pouco mais empresarial, da indústria. Uma pessoa que é referência aqui no YouTube é o Danilo Cinciliotti. Ele já fez uma comunidade, é a maior comunidade de Power Apps da América Latina e ele ensina isso de uma forma fantástica. Ele já fez um aplicativo para abertura de ordem de serviço de manutenção e outra que eu amei de verdade foi o aplicativo que ele fez para medir os tempos e movimentos dos operadores, né? Então isso é muito utilizado por nós engenheiros de produção e ele fez o passo a passo assim fantástico dessa aplicação e que faz todo sentido para os engenheiros, né? E com certeza eu acho que vai ser uma ótima prática para você iniciar aí a sua jornada dentro da programação. A terceira ferramenta é a UiPath Studio. Ela é uma ferramenta para a gente fazer automação robótica de processos. O que isso quer dizer? Então imagina lá que você está na sua empresa e você precisa fazer uma rotina que envolve vários sistemas operacionais, envolve input de dados de vários sistemas, onde você não consegue acessar a base por SQL, ou seja lá o que for. Então o interessante é você utilizar uma ferramenta que faça a mímica de todas as atividades humanas, né? Todos os cliques que você vai dando ali no seu computador. Então a UiPath, ela consegue fazer isso de uma forma muito simples, para quem não conhece muito programação, e ela tem 2 versões. Tem a UiPath Studio, que é a versão onde você precisa um pouquinho do nível de programação, obviamente que depende da sua solução, né? Pode ser que você não utilize, mas ela tem uma outra solução que é a UiPath Studio X, certo? Que até algumas pessoas estão se confundindo aqui para baixar quando vai fazer algum tutorial que eu ensinei.
Então a UiPath Studio X, ela não precisa de código nenhum, então ela é só drag and drop, né? Então você pega a atividade, arrasta e cria ali a automação a partir de alguns gatilhos. E aí eu vou dar uma ferramenta extra para vocês. Para quem também está iniciando e talvez tenha aí o Office 365, é interessante utilizar uma ferramenta chamada Flow. Então, a ferramenta Flow, ela é também uma ferramenta de automação robótica de processos, que obviamente é um pouco mais limitada, né? Quando você compara com o UiPath Studio, onde a interação ali pode ser com qualquer sistema. Então, tem alguns sistemas pré-definidos já lá no Office 365, e você pode criar, né, o fluxo das ações que são tomadas, né? Então, por exemplo, com a chegada de um e-mail, eu quero que abra uma ação no Teams, e aí depois dessa ação no Teams eu quero que isso seja visto no Planner. Enfim, né, todos esses sistemas aí que compõem o Office 365, mas tem algumas outras também que ele já tem essas aplicações, né? Então a dica para quem está começando e talvez queira migrar aí para algo que já é utilizado na empresa, pode utilizar o Flow como uma dessas alternativas. Bom, pessoal, existem várias outras ferramentas que podem te auxiliar nessa jornada e tudo vai depender muito de qual problema, né? Qual a sua dor, o que você está passando no momento para ter essa necessidade de programar. Então tem uma listinha aqui na internet, né, que eu achei, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois, de alguns outros softwares conhecidos também, que são os low codes, né? Então a gente tem a Appian, o KissFlow, o Mendix, o OutSystems, que o Rafa, ele faz, o Rafa OutSystems, ele faz vídeos muito interessantes aqui, tutoriais na internet, que vale a pena vocês verem também. Então, enfim, dê uma fuçada aí para você ver qual é a ferramenta que mais se adequa ao seu problema, até porque o importante aqui é não se apaixone pela ferramenta, se apaixone pelo seu problema, tente resolver o seu problema, né? Não fica ali fixado na ferramenta, porque às vezes o que é bom para uma coisa, né, não vai ser bom para todas as outras, todos os outros problemas que você quer resolver na indústria, na sua empresa, ou enfim, no seu dia a dia mesmo, tá bom? E bom, se você chegou até aqui, quer dizer que você é bem curioso, porque eu falei lá no início do vídeo que eu tinha um segredinho aqui para contar, né? Mas vamos lá, como eu falei, nada de julgar coleguinha. Mas vamos relembrar que eu falei que os engenheiros de produção não têm o forte na programação, correto? E a gente tem uma disciplina, que é a disciplina de algoritmos de programação, que é temida por várias pessoas. Eu não temia muito essa disciplina quando eu estava na faculdade. Na verdade, eu tinha muito interesse em conhecer programação. Eu ia bem nas aulas, mas assim, por algum motivo divino, eu acabei... eu perdi na matéria. Perdi e acontece. Hoje eu tô aqui ensinando vocês a programar. Olha como o mundo dá voltas, meus senhores. Olha como o mundo dá voltas. Mas é uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, né? Eu também não vou ficar... Ninguém fica comentando, né, depois. Porque eu perdi isso e aquilo. Mas é uma coisa interessante pra gente pensar, né? Porque realmente hoje eu vejo como algoritmos de programação, né, essa base da lógica de programação, ela foi fundamental para hoje eu conhecer o que eu conheço. Talvez o fato de eu ter repetido, né, faça com que o conhecimento ele fixe um pouco mais. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas, basicamente, gente, o que eu queria passar para vocês é o seguinte. Às vezes, quando a gente está vendo alguém falar no YouTube, né, de algo que a gente desconhece, a gente acha que é uma coisa muito complicada. Eu faço questão de falar para vocês que tudo que eu ensino ensino assim de uma forma que você entenda da melhor forma possível. E eu gosto de mostrar que as coisas são fáceis, porque às vezes a gente tem pessoas que gostam de mostrar a dificuldade, né? Gosta de dizer que talvez saiba ali mais do que você, que, isso aqui, né, olha só essa tela aqui cheia de código que eu tô fazendo. E isso acontece em várias etapas. Eu lembro que quando eu comecei na indústria, a gente utiliza muito o Excel, né? E no início, obviamente, sempre vai ter um momento da sua vida que você não vai conhecer a ferramenta, né? Que você tá ali naquele processo de aprendizagem. E eu achava aquilo dali um bicho de 7 cabeças. Eu falava, caramba, eu nunca vou aprender isso, nunca vou me dar bem com essa ferramenta. Mas, enfim, eu estava totalmente errada, né? Às vezes é só aquele medo, aquele receio que a gente tem, que fica, né, puxando, às vezes, a gente um pouquinho para baixo. E é importante a gente entender que quando a gente está num processo, né, de aprendizagem, no início sempre vai ser aquele baque inicial, sempre vai ser um avalanche de informações. E é importante a gente parar, observar, ver o que a gente necessita. Às vezes a forma como eu aprendo é diferente da sua. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender na prática, então eu gosto de ter um problema e solucionar o problema e aprender na ferramenta enquanto isso. Eu gosto de aprender assim, mas tem gente que gosta de aprender um pouco ali a base de todo o conhecimento e depois ir escalonando para os problemas, né? Então tem várias formas de fazer isso, não existe forma certa, não existe forma errada, mas o importante é que você não desista de aprender.
Porque se eu, por exemplo, né, que não tive muita sorte lá na minha primeira vez de algoritmos e programação, e hoje em dia estou aqui ensinando para vocês, né, como programar, como se dar bem com isso. Eu lembro que logo depois do Excel, que eu achava que eu não ia aprender, eu aprendi VBA, comecei a fazer aplicações que me deram um certo respaldo na profissão, né? E às vezes parece uma coisinha besta, mas isso modifica muito a sua carreira profissional, certo? Então contem comigo nessa jornada. Se você quer saber até mais sobre automação robótica de processos, tem vídeos aqui, tem playlists que eu estou criando para que você aprenda da forma mais didática possível. E se você é aquela pessoa que gosta também um pouco de ler sobre o assunto, tem um e-book, tem um link aqui de um e-book gratuito para você entender um pouquinho mais, né? Ter aquela informação ali mais consolidada, para você ir passo a passo aprendendo aqui comigo, tá bom? Então, conto com vocês nessa jornada e contem comigo também. Agora, só uma coisa, se você assiste os meus vídeos e não tá inscrito, poxa, aí não dá, né? Eu tô aqui passando um monte de conhecimento pra você e nada de você me dar um like, nada de você se inscrever no meu canal. Que absurdo, viu? Eu tô de olho.